De volta com o Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV, a TV da família. Olha a hora, meu senhor, olha a hora, minha senhora, olha a hora, meu telespectador. 2h31 é hora do meu querido amigo Dr. Luciano Pérez, que é advogado, especialista em direito financeiro e também escritor. Hoje ele fala conosco a respeito do golpe da mala com drogas em aeroportos. Como que você pode fazer para não cair? Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Fábio. Início de semana, que delícia, pós-Páscoa. Esperamos que a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo tenha ocorrido no coração de cada um de nós, para que nós possamos, Fábio, sair da nossa zona de conforto e ressuscitar a nossa vontade de viver, ser felizes e prósperos. E o que é muito bacana é acompanhado da TV da família brasileira, a Rede América TV e do programa Dito e Feito. Uma delícia poder estar com meu senhor, minha senhora, É isso mesmo. junto com vocês na sua residência. Hoje, num tema altamente pertinente, foi uma sugestão de um telespectador, em virtude de ter ouvido bastante sobre isso nas mídias sociais. Estamos aqui para fazer com que a sua viagem, através das dicas, se torne muito mais prazerosa, Fábio. É verdade. Olha, eu estou até aqui com o tema da notícia que está na ordem do dia, que a Polícia Federal ela prendeu uma quadrilha que trocava malas de passageiros em Guarulhos para transportar drogas. Isso mesmo. E o que é triste, doutor, é que assim, as pessoas que estão envolvidas nessa história são pessoas que trabalhavam dentro do Aeroporto Internacional de Guarulhos, né? Elas trocaram, as malas foram presas, né? Foram apreendidas também, até as drogas foram apreendidas pela polícia. O que é triste é que, infelizmente, a gente fica vulnerável, né? Isso pode acontecer comigo, com o doutor, com qualquer pessoa que está nos assistindo. O que a gente pode fazer hoje? Quais são os mecanismos que a gente tem enquanto cidadão e quais os mecanismos judiciais, jurídicos que a gente pode acionar? Fábio, é muito importante nós sabermos que quando a gente sai para fazer um planejamento de uma viagem, a gente vai vencer etapas. E é claro que essas etapas, elas se consubstanciam desde o ato de nós fazermos a nossa mala dentro de casa, pegarmos o nosso Uber ou o nosso táxi, ou uma carona, ou com o nosso carro próprio, e nos dirigirmos até o aeroporto. Quando nós chegamos no aeroporto e nós vamos fazer o check-in, nós pegamos uma etiqueta de embarque e ali é colado uma etiqueta atrás com a numeração da nossa mala. O golpe, ele ocorre dali para dentro, onde existe ou a troca das malas ou a etiqueta ela não pode ser trocada, e eles sempre pegam malas muito parecidas para que a pessoa venha recepcionar essa mala lá fora, e aí é claro, coitada da pessoa de boa fé, ela é acomedida com essa surpresa, como foi o caso das notícias que estão sendo vinculadas. Então, uma das coisas muito importantes, Fábio, quem é o depositário, a partir do momento em que nós entregamos no balcão do check-in a bagagem, é a companhia aérea que tem total responsabilidade, seja sobre os danos, seja sobre tudo aquilo que ocorrer no que se refere à questão desse transporte dessa mala. Mas eu sugiro, por uma questão de demonstração de boa-fé, que você bata fotografias de você junto com a mala no ato dentro do aeroporto, que você bata uma fotografia da mala sendo embarcada para ver os detalhes dela, inclusive as particularidades, e você também bata uma fotografia fechando a mala com tudo aquilo que você tem dentro, para que você possa comprovar de que efetivamente aquele produto que foi despachado, ele não é o seu, que a sua bagagem ela foi trocada, e você lá no balcão, quando pegar a mala, tá? Faça a conferência se aquela mala é sua mesmo, antes de ir para os balcões de checagem de passaporte, de ingresso em países internacionais. Até porque, se você for apreendido, mesmo com essa mala não sendo sua, numa entrada num desses países, o problema se torna seríssimo. É séria a questão do tráfico de drogas, principalmente a questão do tráfico internacional. Então, você tem que fazer a prova de que essa bagagem efetivamente não é sua. É dolorido isso, é doído nós acreditarmos que essa má-fé ela existe, mas olha a esperteza dessa quadrilha que estava atuando e estava infiltrada dentro dos aeroportos. A partir do momento em que a mala, porque mesmo a nossa mala que é despachada no balcão, ela vai passar por um balcão, por um raio-x para comprovar de que nada tem. Essa troca ela ocorre pós a passagem do raio-x. Então, ou seja, já
passou pelo raio-x, a polícia local ela detectou que essa bagagem ela pode ser sentenciada, ela é trocada naquele interim e certamente essas quadrilhas elas têm pessoas esperando essa mala lá, essa bagagem lá fora para tomar os mesmos procedimentos. Então você tem que ter um determinado cuidado relacionado a isso, batendo essas fotografias e comprovando de que realmente aquela bagagem ela não é sua. E uma das coisas que é muito peculiar e particular nisso, Fábio, realmente são as fotografias de celular, então nós temos que utilizar essa ferramenta para fazermos prova a nosso favor, para evitarmos de cair nesse golpe. Eu vou dar 2 dicas como cidadão que eu aplico nas minhas viagens. Até no final do ano eu fui para a Bahia, fiquei 15 dias na casa da chefe Márcia Almeida, que vai estar no nosso programa na quinta, na sexta e na segunda-feira, direto da Bahia. A gente vai até gravar a chamada para ela e toda a equipe dela divulgar, fazendo acarajé. Vou chamar o doutor para provar, viu? Vai ser uma delícia. Uma coisa que eu faço, doutor, é sempre colocar uma fita ou alguma coisa na minha mala. E quando eu carrego alguma coisa que é para longe, para um lugar que eu nunca fui, fica um pouco mais oneroso. Mas existe dentro dos aeroportos aquele filme plástico que a gente paga um pouco mais. Se, por exemplo, é triste, a gente paga já caro uma passagem para um voo que cada vez está pior, né? As companhias aéreas elas não têm investido em qualidade também de seus colaboradores, a gente tem percebido cada coisa, isso vai ser tema até para uma boa pauta. E o que acontece, doutor, quando a gente passa o filme plástico naquelas empresas que ficam dentro do próprio aeroporto, a gente já termina se blindando, porque claro que se tem alguém mal intencionado lá dentro para trocar as malas, não vai dar tempo de passar no filme plástico. Então, eu sempre digo para você, não importa se o seu voo é doméstico, se é um voo internacional, procure fazer isso, coloque uma fitinha, seja do Senhor do Bonfim, algumas coisas que identifique e que faça com que de longe você já... Porque certamente essas quadrilhas não vão pegar uma mala assim, né? Eles vão pegar uma mala, como bem colocou o doutor, que seja parecida com outras. E hoje em dia, como todo mundo termina comprando mala, seja até em shopping center, em qualquer lugar, a maioria é fabricada na China. Então é tudo praticamente igual. Essa que é a realidade. Na realidade, eu tenho uma situação também que eu faço, eu coloco um cartão com a identificação com o meu nome, aquela etiqueta nós já colocamos de uma cor um pouco diferente com aquele cartão, e uma das coisas que eu sempre sugiro é o bom e velho cadeado. Isso então, mesmo. ou seja, a gente já consegue identificar automaticamente se essa mala ela for trocada, que ela não é nossa. O grande fato é que aquilo que nós já conversamos várias vezes aqui no teu programa, Fábio, as pessoas elas estão vivendo no piloto automático. Então, elas estão sempre com muita pressa. E quando elas vão pegar na esteira sua respectiva bagagem, elas olham aquela mala similar e acreditam como sendo suas. Então faça realmente a conferência de que aquela mala é sua, não custa você fazer a abertura do fecho e olhar a partezinha de cima, não é abrir a mala inteira e verificar que as roupas que ali estão são suas, para que você não seja comedido com essa ingrata surpresa. É claro que as companhias aéreas elas são corresponsáveis nisso, elas têm a obrigação de indenizar, mas tu imagina tu estar chegando num país e ser acomedido aí, ou numa outra cidade, com uma prisão de algo que você não tem nenhuma espécie de responsabilização. Principalmente um assunto tão pertinente e tão grave que é o tráfico de drogas. Afinal de contas, no Brasil nós temos aí um sistema de punibilização bastante severo para quem é traficante e... Gente, assim, ó, é cuidar das famílias, né? Cuidar das famílias de forma muito próxima. Então, bata a fotografia sim e na hora que identificar a divergência na sua mala, corra ao balcão, diga, essa mala não é minha, fizeram a troca das etiquetas, a etiqueta realmente é minha, por gentileza, não, abram aqui, que é só fazer a conferência e vá num local que tenha provavelmente uma câmera do aeroporto próxima para que você possa mostrar toda essa sua atitude. Se não tiver uma câmera próxima, filme ou peça para alguém filmar, faça a prova sim, porque isso é muito importante, porque afinal de contas, nós precisamos nos defender mesmo daquilo que nós não fizemos. E o que chamou a atenção nessas notícias é que duas moças chegaram a ser presas e por isso a Polícia Federal foi tão forte em cima dessa quadrilha para que pudesse ter a prisão e o desmantelamento daquele núcleo.
núcleo. Só que nós temos quantos aeroportos no país e quantos núcleos que devem fazer mais do mesmo. Afinal de contas, nós já conversamos aqui várias vezes a respeito dessas questões dos golpes, e esse é um golpe bastante grave, e a diligência de nós, passageiros, é que vai fazer com que nós consigamos evitar com que essas quadrilhas consigam agir de má fé, fazendo com que a gente seja acometido dessas ingratas surpresas, Fábio. Com certeza. Infelizmente, a nossa solidariedade, essas duas brasileiras que estão em Frankfurt, lá na Alemanha, né, detidas ainda, por conta de que realmente o governo da Alemanha ele quer que o Itamaraty se posicione com relação a isso. Né? E as questões que envolvem o Itamaraty, elas não são públicas para muitas coisas. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque realmente a Polícia Federal já fez o papel dela, entregando as imagens, entregando tudo isso que está muito bem desenhado, né, pela Polícia Federal, a agilidade, a inteligência. Foram até na casa dessas duas moças que se passaram por passageiras e encontraram 40 mil reais lá. Então é importante que a gente fale a respeito desse assunto para você compreender que nós vivemos num mundo que a gente tem que desconfiar sempre, a gente tem que estar sempre atento, alerta. Se a gente não vê com maldade, a maldade ela termina se apossando da gente. Infelizmente a gente vive nesse mundo assim. Tem um ditado bíblico que a gente já conversou aqui, que é orai e vigiai. Né? Então você tem que fazer a sua parte. É isso mesmo, Fábio. Olha o reflexo. Essas duas moças, elas foram para uma viagem que para elas muitas das vezes é um sonho, a realização de um desejo, é o fato da economia, de poder fazer o seu turismo, conhecer um país diferente, e lá estão elas vivendo numa legislação diferente, numa língua diferente, e presas em virtude de um fato que elas não cometeram, pelo menos é isso que tem que se demonstrado através de todas as reportagens e de todas as imagens. Então nós temos que evitar esse tipo de situação, a gente mesmo não sendo negligentes. Pode me dizer assim, mas elas não foram negligentes, Luciano, elas simplesmente elas mandaram a mala delas, dá de verificar que as malas foram trocadas, com o que se refere à questão das etiquetas. É aquela velha história, então vamos, para evitar esse tipo de dissabor, seguir essas pequenas dicas, que é abrir antes de passar na esteira, detectar isso, e no caso de estar num país diferente, automaticamente já peça um tradutor. Olha, se pegou a minha mala aqui não é a minha, peça um tradutor na hora, a polícia local ela vai te ceder isso. Está aqui, embarquei com uma mala no Brasil e a minha mala foi trocada, está aqui o que tem dentro, estou entregando, façam essa verificação antes de passar na própria esteira ou no próprio balcão de imigração. Afinal de contas, nós não podemos esquecer que todos os países contam com cães farejadores, contam com uma dinâmica muito próxima e muito particular para evitar que exista o tráfico internacional de drogas, e isso é muito salutar, isso é perfeito, e tem que se contar com isso mesmo. Então, uma das grandes coisas que nós podemos falar para essas duas senhoras é que esse tema está sendo muito debatido a nível de país e fazendo com que toda a população possa se prevenir com atitudes que não lhe custam dinheiro, que é simplesmente a serem diligentes com a sua própria bagagem no ato de entregar e no ato de receber. Então, quando recebeu, abra a bagagem e faça um pedacinho dela e faça a conferência. Aí, é claro, verifique, coloque essas etiquetas, coloque o cadeado e assim subsequentemente. Aconteceu numa das viagens que nós já fizemos, isso alguns anos atrás, que a nossa mala ela estava violada e nós fizemos todas essas diligências, não tinham nada lá colocado, mas violaram a mala. Eu acho esse um grande desrespeito, essa abertura da mala sem os teus olhos. Afinal de contas, eles não têm cuidado algum. Não tem cuidado algum. E a gente se sente invadido quando a gente percebe esse tipo de situação, o que é muito ruim. É péssimo. Eu, quando fui fazer essa viagem agora, doutor, eu até fiz um vídeo, eu deveria ter pego para mandar para a produção, que mostra justamente esse descaso das pessoas que trabalham no aeroporto com as nossas malas. Então, eles jogam, literalmente. Às vezes você compra uma mala, achando maravilhosa a mala, né, e tudo mais. Gente, quando você começa a ver como eles tratam a sua bagagem, que é uma coisa íntima sua, é jogando literalmente. Né? Eu, de verdade, fico impactado e com raiva disso. E não é só numa companhia, são todas as companhias que terminam tendo esses funcionários que não têm esse zelo. Eu filmei, inclusive, pela janela do avião enquanto estavam colocando as bagagens.
é muito triste, porque quando você compra uma mala por 600, 800 reais, e quando você vai ver, a mala está quebrada, está trincada, aí você tem que pegar e fazer um boletim de ocorrência, você tem que mandar e-mail para a empresa, né? E tudo isso vai acontecendo. Infelizmente, o descaso nos aeroportos no nosso país, ele vai muito além das drogas, vai em vários âmbitos ali que envolvem o passageiro, que envolve as pessoas que estão dentro até do saguão do aeroporto. É tema para a gente falar de muita coisa sobre aeroporto, É viu, doutor? verdade. Porque tem muita coisa mesmo. É verdade, Fábio. A responsabilidade, sim, é daqueles que têm que transportar. A responsabilidade é da companhia aérea, que ela se torna guardiã, ela se torna depositária daquela bagagem. E no mesmo estado em que ela foi entregue, ela tem que ser devolvida. Então, ou seja, se a mala ela está em perfeitas condições de uso, ela tem que ser devolvida em perfeitas condições de uso. Infelizmente, esse fato realmente ele faz parte do cotidiano de quem viaja. Sim. As bagagens elas não são tratadas com carinho, elas são jogadas nas esteiras, são jogadas nos carrinhos de transporte. E uma das coisas, Fábio, é quando esse dano ele ocorre de um ato involuntário. Poxa, Sim. aconteceu, caiu, o carrinho virou e assim subsequentemente. Afinal de contas, intempéries eles podem acontecer. Mas quando eles ocorrem de maneira proposital, e o proposital é quando eu não ajo de uma forma preventiva para fazer com que aquele dano ele ocorra. Então ele vai ocorrer porque eu joguei. Então se eu joguei, ele vai danificar. E é lógico que as companhias aéreas elas têm que indenizar. Infelizmente ainda os volumes de indenização eles são muito pequenos, mas eu acho que essa é uma vertente que tende a um crescimento quanto mais essas discussões elas começarem a ocorrer, não só na mídia, mas pela reclamação de todos aqueles que se utilizam do transporte aéreo brasileiro. Então isso é muito importante, Fábio. Com certeza. Doutor, vamos passar uma mensagem para quem está em casa nos assistindo, né? Porque começamos a semana após Páscoa e a gente quer falar aqui de felicidade, de alegria, não só de tristeza. É isso mesmo, é isso mesmo. Na realidade, vamos encher o nosso coração com a gratidão. A gratidão, ela transforma. A gratidão, ela transforma a nossa vontade de viver. A gratidão, ela transforma a nossa vontade de agir. Nós já temos um motivo, Fábio, muito especial para que nós estejamos felizes. É o fato de nós acordarmos e vivermos o milagre da vida, o milagre de nós respirarmos. Então, comece praticando a gratidão, agradecendo pelo ato de respirar, pelo ato de tomar uma água, pelo ato de acordar, pelo ato de ter um destino, seja dentro da sua própria casa, através dos seus próprios afazeres ou através de um trabalho. Mas eu estou desempregado. O destino é a busca desse emprego. Então a gente tem que parar de simplesmente ver a negatividade, Fábio, em cima de todas as circunstâncias de vida e transformar isso em aspectos positivos e transformadores. E a gratidão, ela transforma, ela edifica, ela faz com que a gente consiga sair da nossa zona do conforto e fazer com que o universo que vê através das energias que nós estamos cheios de gratidão, fazer com que as portas elas se abram e que as coisas positivas elas aconteçam. Esse fim de semana, eu e o André, a gente estava em casa e nós assistimos um filme que é um desenho, tá? Um desenho, é um animado Sim. que está na Netflix, que fala sobre o grande milagre. E é maravilhoso ver o quanto, quando a gente agradece, os milagres acontecem. E aqui eu não vou falar da religião A, B ou C, nesse caso era dentro de uma missa, o milagre ele se transformando não só pelo pedido ou pela reclamação, mas pelo agradecimento por todas as coisas recebidas. Tem uma música que eu gosto muito de escutar, é uma música evangélica, que ela fala, não era nem para você estar aqui, mas Deus te deu a mão. E esse é o grande ponto. Se nós formos verificar, Fábio, a vida ela é muito curta e, mas eu posso viver 80, 90, 100 anos. É muito curta quando nós nos deparamos aos milênios e milênios que nós temos aí de vida no universo. E a gente precisa transformar. Olha a intensidade disso. Olha a intensidade disso. Você hoje está assistindo a Rede América de televisão, a televisão da família brasileira. Você recebe os sinais e essa imagem através de ondas de energia. E você pode continuar assistindo essa mesma programação a partir do momento que você precisa sair e você aponta o QR Code do seu celular e você vai acompanhando essa programação.
Tu estás com 40 anos, Fábio, 46. 46 anos, na nossa infância não tinha isso. Não, imagina, Na nunca. nossa infância não tinha isso. Então, na nossa infância, nós tínhamos aquelas televisões quadradas, grandonas, em que eu me recordo dos meus pais colocando bombril na antena da televisão para que o sinal ele ficasse um pouco melhor e quando não ficava toda cheia de riscos e assim subsequentemente. Na minha época do telefone, o telefone eu tinha que ir lá no orelhão, pegar as fichinhas e Não fazer é? as ligações. Olha o tão quão a energia ela é transformadora. E essa energia ela saiu da inteligência através das ondas e ela chega hoje com uma imagem dessa qualidade na vida de você. Então, comece a olhar esses sinais que o mundo nos traz, Fábio, e leve esses sinais para a sua vida. Se a nossa vida ela é composta de energias, você pode estar certo de que a partir do momento em que você começar a agradecer, as energias do universo vão fazer com que as coisas se unam, as portas vão se abrir, dê um passo de cada vez, vá com medo mesmo e seja feliz e próspero. Afinal de contas, nós acabamos de viver um período lindo de quaresma, a vitória com a ressurreição, Sim. Jesus vive dentro do nosso coração Está aqui vivo. e agora. Então, independente de como você acredita em nosso Senhor Jesus Cristo, mas você acredita num Deus e tenha a certeza de que a última palavra é sempre dele e você deve ser feliz. Agradeça, gratidão, gratidão, gratidão. Dê o próximo passo, faça a sua parte e seja feliz aqui e agora. Aí, doutor Luciano Pérez está sempre em nossos programas, aqui trazendo assuntos do direito jurídico focado no financeiro, mas também trazendo mensagens motivacionais. E em breve ele estará com o programa Resenha Jurídica com Pérez aqui na Rede América TV, a TV da Família, né, doutor? Que é essa resenha, essa conversa aqui informal, falando de assuntos tão pertinentes ao nosso cotidiano. É isso mesmo, Fábio. Eu quero agradecer a todos os telespectadores, a todos, ao senhor, a senhora, os seus filhos, a todos os que estão nos assistindo, que nos acompanham nas redes sociais. É muito gostoso saber que os nossos temas e os nossos debates dessa nossa resenha Sim. aqui, eles se replicam nas redes sociais, em que a gente fica interagindo de uma forma muito direta com todo esse público maravilhoso. É muito gostoso ver de todos vocês as sugestões a respeito das pautas. O Resenha Jurídica ele está no forno, está ficando maravilhoso. E é essa energia positiva da Rede América, levando para você sempre a melhor qualidade no que se refere a uma programação, é o que motiva a gente fazer parte dessa casa. Estava numa reunião antecedente à entrada no Dito e Feito, várias situações estão sendo transformadas para fazer com que muita novidade ela aconteça. Se prepare Bragança Paulista, se prepare a Grande São Paulo, se prepare esse Brasilzão, se prepare a América Latina. Afinal de contas, a Rede América que já está aí, ela está em transformação e em movimento, fazendo com que a energia do bem, que é isso que a gente quer, é levar o bem, é levar a informação, é levar a boa nova de que a televisão brasileira ela tanto precisa. Afinal de contas, de coisa ruim, a gente já está bastante lotado, então a gente precisa fazer isso mesmo, fazer com que você fique feliz junto conosco com essa interação. Em breve você vai estar vendo aí o Fábio na rua, o Fábio fazendo externas, o Fábio lá num grande núcleo empresarial aqui de São Paulo. Já uma faculdade de gastronomia maravilhosa, vai estar com uma interação linda e muito maior no programa do Fábio. Nós já temos aqui os toques da Bia, que são fantásticos. Espero que essa semana nós tenhamos a mesa redonda com alguns dos colunistas, conversávamos sobre isso na semana passada. E gratidão à Rede América, é isso que a gente tem que falar. Eu sou bastante grato da oportunidade que o Fábio me dá de eu aprender com ele diuturnamente aqui no Dito e Feito, e a produção da Rede América que me dá a oportunidade de levar a você, telespectador, aquilo que você me pede, nos pede, através do nosso WhatsApp, da produção, através das nossas redes sociais. Gratidão a você e vamos construir essa pauta juntos. Isso é o que é muito bacana e é essa oportunidade que a gente tem aqui no Dito e Feito e na Rede América TV, que é a televisão da família brasileira. Obrigado, doutor Luciano. Vou passar para você de casa os contatos. Luciano de Pérez e Resenha Jurídica com Pérez. Resenha Jurídica com Pérez. Doutor, muito obrigado e até o nosso próximo encontro, viu?
Gratidão, 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 e gratidão. gratidão. É isso mesmo. Um rápido intervalo e a gente já volta com mais Dito e Feito. Até já.